E olha, o carro ficou lento agora. Não passa de 85 por hora no modo EcoMais. A gente não consegue fazer 0 a 100 nesse modo. Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora complicar.com.br. Classificados de automóveis é Complicar. Nesse vídeo vamos falar aqui sobre autonomia do Hora 03 na versão Skin, a versão de entrada do Hora 03. Mas a autonomia de veículo 100% elétrico é sempre uma questão polêmica. Por quê? Depende diretamente de como o carro está sendo utilizado e do estilo de condução do motorista. Via de regra, você pode saber que um veículo 100% elétrico sempre terá uma autonomia melhor dentro de área urbana. E isso acontece porque o carro acelera, fica em velocidade constante. Nessa situação ele já pode estar recuperando um pouco de energia e quando você faz uma frenagem ele recupera mais energia. No momento que o carro para, ele dá uma espécie de descanso para a bateria. Quando você vai para a estrada, você está o tempo todo mantendo a velocidade do veículo. Mesmo quando você tem ali a velocidade constante, você está gastando energia e nas desacelerações a recuperação de energia é menor que na cidade. Então o que acaba acontecendo? Na estrada a autonomia do veículo 100% elétrico é sempre menor. Outra coisa que tem que ser levada em consideração, se você estiver subindo uma serra, o consumo do veículo 100% elétrico ele sobe mais do que se você comparar com um veículo a combustão. Então, todos esses fatores vão interferir na autonomia do veículo 100% elétrico. E aqui, então, nós vamos testar o Hora 03 Skin em várias situações para você poder entender um pouco melhor como fica isso. E os dados do motor 100% elétrico? Esse carro tem uma equivalência de 171 cavalos e torque máximo de 25,5 kgfm. Esses dois números fazem com que esse carro aqui tenha uma aceleração de 0 a 100 em 8,2 segundos. Se você comparar com veículos a combustão na mesma faixa de preço, você vai ver que ele tem uma aceleração muito mais consistente. Agora, como todo veículo 100% elétrico, ele tem uma velocidade máxima limitada, no caso aqui 160 km por hora. Isso não acontece só com esse, mas todos os outros 100% elétricos. Por quê? Quando você aumenta muito a velocidade máxima, você degrada rapidamente a bateria, não só na descarga dela, mas dependendo da situação, você pode até mesmo danificar um pouco essa bateria. E por conta disso, os veículos 100% elétricos, quando comparados a modelos a combustão equivalentes, sempre vai ter uma velocidade máxima um pouquinho abaixo. Teste de consumo aqui com o Hora Skin. O carro está plenamente carregado, a gente vê aqui no painel do lado esquerdo e também na tela da central multimídia. Vamos usar aqui o computador de bordo para a gente ver, ó, viagem zerada, tudo zerado aqui desde o início. Esse aqui é aquele que zera automaticamente, o após redefinir é o que você consegue zerar manualmente. E agora eu vou fazer uma viagem até São Paulo para ver efetivamente quanto que ele vai gastar de energia nesse trecho. Se o objetivo aqui é consumo, você pode alterar o modo do carro. Aqui em cima no painel está indicando o modo normal, botãozinho aqui do lado esquerdo do volante na parte de baixo. Você consegue fazer a alteração, tem o modo Sport, o modo Eco, que é o que eu vou utilizar, e o modo automático, que ele ajusta o carro automaticamente. Mas eu vou deixar no modo Eco, que realmente altera algumas poucas características do carro, visando melhorar ainda mais a autonomia do veículo. Muita gente pergunta o que é essa indicação aqui em quilowatts que você tem quando você está dirigindo o carro. Nada mais é do que a potência que você está usando do motor elétrico. Nas fichas técnicas aqui do Brasil, o carro é apresentado com 171 cavalos, que é o padrão que a gente usa aqui no mercado brasileiro. Só que existe uma relação direta entre cavalos e quilowatts. Mais ou menos cada 136 cavalos equivalem a 100 kW. Então esse indicador aqui, ele mostra na verdade o que você está usando da potência do motor. No caso ele vai medir em quilowatts porque esse carro aqui vai ter potência máxima de aproximadamente 126 kW. Então quando você está andando com o carro e está negativo, significa que ele está recuperando energia para a bateria. E quando ele está ali no número positivo,
é o que você está usando do motor. Lembrando, ali no máximo você só vai ver 126 kW, que é a potência máxima do carro. E o que variar é exatamente o que você está usando ou recuperando. Estou chegando aqui em São Paulo, rodei ali aproximadamente 66 quilômetros e eu usei 31% da bateria. A gente consegue ver aqui na central multimídia que a bateria está com 69, está projetando ainda 216 quilômetros de autonomia. Bom, esse carro não tem aí um computador de bordo que mostra exatamente quantos quilowatts você fez nesse trecho, mas eu fiz as contas e deu aproximadamente 21 kWh para cada 100 km, o que não é um consumo baixo. Lembrando que eu vim na estrada, apesar de usar o modo Eco, ar-condicionado ligado e também usando a velocidade permitida pela via, de 120 km por hora. Até agora a gente teve um consumo maior, mas até o meu destino, provavelmente o consumo vai diminuir. Por quê? Porque agora eu estou na cidade, no Parianda, e é esse tipo de situação que é muito melhor para o carro 100% elétrico. Cheguei aqui no meu destino em São Paulo e eu tenho aqui 81 quilômetros percorridos, velocidade média ali de 45 quilômetros por hora, 1 hora e 48. Peguei um pouco de trânsito aí na estrada. Da bateria, eu usei 37%, tá? Aqui com 63%. Fazendo os cálculos, dá uma média aí de quase 22 kWh para cada 100 km. Não é uma medida muito econômica, mas lembrando, foi de estrada. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar o carro para carregar. Agora é hora de carregar o carro gratuitamente numa concessionária GWM. Pessoal, fiz a viagem de Itu para São Paulo, cheguei aqui, qualquer concessionária GWM tem esse carregador aqui, o V-Mob Station da WEG com 30 kW. E esse carregador está disponível para qualquer cliente GWM de forma gratuita. Então, se você se programa, você consegue fazer esse tipo de carregamento de conveniência nas concessionárias da marca. Resultado da viagem vindo até aqui para Itu, sendo que eu mantive uma velocidade um pouco mais baixa na estrada, é na casa dos 100 por hora, 105. Pois bem, eu rodei aqui 84 quilômetros. E olha só, a bateria está com 68%, portanto eu usei 32%. O carro está informando autonomia de 198. Mas eu fiz os cálculos. O consumo do carro ficou em 18,17 kWh para cada 100 km. Vocês podem ver que quando você reduz a velocidade o carro fica mais econômico. E considerando essa tocada e fazendo as contas com a autonomia total da bateria, então dessa forma eu rodaria no total 264 km. É importante destacar que todo esse cálculo que eu estou fazendo, eu estou levando em consideração a porcentagem mostrada na central multimídia de utilização da bateria e o número máximo da bateria de 48 kWh. A GWM não explica se esse 48 é o utilizável ou a capacidade máxima. E o computador de bordo, infelizmente, ele não pode ser resetado para você fazer a média especificamente na viagem que você está fazendo. Vamos sair aí para uma viagem com hora 03 skin. Bom, o carro ficou a noite inteira carregando, inclusive o computador de bordo A, que é aquele que zera automaticamente, já está zerado porque o carro ficou bastante tempo parado. E a gente também tem aqui o que a gente consegue redefinir. Agora, 100% de bateria, como a gente está vendo aí, projetando 253 km de autonomia. E hoje vamos rodar um pouco mais com o carro, justamente para a gente ver realmente como funciona essa bateria. Chegando aqui no nosso destino, vamos conferir. Eu rodei aí pouco mais que 91 quilômetros, está projetando ainda 159 quilômetros de viagem. E pela central multimídia está dizendo que eu tenho 59% de bateria. Então, vocês podem ver aí que eu usei pouco mais que 40% de bateria para rodar aí 91 quilômetros com horas 03 skin. E até agora já rodei 133 quilômetros. Saí de Itu, fui até Cajamar e de Cajamar vim aqui para São Paulo. E agora eu vou de São Paulo para Itu. Aproximadamente 80 quilômetros aí na viagem. Então vamos ver. 133 é o que eu rodei, preciso rodar mais 80, o carro está projetando aqui 118. Você vê que vai ser relativamente próximo, a gente tem folga aí. O carro usou até agora, ó,
temos ali 42% de bateria ainda, né? Então ele já quase usou 60% de bateria para rodar 133. Mas vamos ver se nessa viagem, a hora que eu chegar lá em Itu, realmente vai ser o 118 menos 80. Vamos conferir como vai ficar a autonomia nesse trecho. E claro que numa sexta-feira, quase fim de tarde, né, meio de tarde, vai ter trânsito aí na Castelo Branco. Parte legal é que o Hora 03, né, mesmo na versão skin de entrada, ele tem controle de cruzeiro adaptativo com a função Stop and Go. Inclusive, estou usando ele aqui agora. Então, num trânsito como esse, o carro acelera e para em relação ao carro da frente. Se o carro da frente parar e ficar um bom tempinho e sair, você só dá um toquinho no acelerador, que ele reestabelece aí o movimento. Muita gente pergunta, né? O ar-condicionado desse carro, ele consome muita bateria? E a resposta objetiva e direta é não. Numa situação como essa, que lá fora deve estar aí os seus 26, 27 graus, talvez até um pouco mais, e eu estou aqui com o ar-condicionado setado aqui para o ambiente do carro 22 graus, nessa situação, o ar-condicionado deve estar consumindo em torno de 2 kW. Então, se ele passar uma hora funcionando dessa forma, será 2 kWh, né? 2 horas funcionando dessa forma, serão 4 kWh da bateria. Então, você vê que ele representa um impacto relativamente pequeno aí na operação da bateria do carro. Representa impacto real, mas é pequeno. E outra coisa, esse tipo de trânsito aqui, para um carro a combustão, é um desastre, né? É aqui que o combustível vai embora. No carro elétrico é exatamente o contrário. É esse tipo de situação que o carro elétrico é mais eficiente. Então você vê, eu saí de São Paulo, agora está projetando ali 108 km de autonomia. Então eu devo tranquilamente aqui pegar um trânsito aí de uns 30 minutos, calculo eu. Mas na hora que o trânsito terminar, eu vou dar uma conferida na autonomia para mostrar para vocês que o carro elétrico nesse tipo de situação é justamente onde ele vai melhor. E agora, saindo aqui do trânsito, né? Realmente foi aí uns 30, 40 minutos de trânsito. E olha só, a autonomia do carro, 99 km. Você vê que a autonomia desceu muito pouco, apesar do trânsito muito pesado que eu peguei. Agora, vamos pegar a estrada mesmo. Aqui o consumo aumenta, porque o carro está permanentemente usando o motor elétrico para manter velocidade, mas projetando aí 99 km. Aqui, até o meu destino, eu devo ter aproximadamente aí uns 60 km. Vamos ver com quanto que o carro vai chegar lá. Até o meu destino faltam ainda 30 km. Mas olha só, o carro já deu a informação aqui que tem só 73 km de autonomia, 25% da bateria. E aqui no painel, à frente do motorista, ele está colocando lá, bateria de baixa potência. Então, quer dizer, já não tem aquela sobra toda de energia. Mas pelo computador de bordo, eu tenho autonomia para chegar em casa. O que eu vou fazer agora aqui? O carro já está no modo eco, vou maneirar um pouco a velocidade. Vou fazer a viagem aí a 100 por hora. Se fizer a 120, não sei o que pode acontecer, mas 100 por hora, vamos ver como é que a bateria chega lá no destino. Cheguei aqui na minha base, carregador ali do lado, o carro pronto para carregar. E olha só, agora a gente tem aqui 15% de bateria ainda, projetando mais 44 quilômetros. Eu rodei ali 206. Então, em teoria, o carro faria 250 quilômetros, lembrando. Foi um circuito prioritariamente de estrada. Eu saí de Itu, fui até Cajamar, Cajamar, São Paulo, Itu. E fiz todo o circuito com o ar-condicionado ligado. Então, se fosse na cidade, certamente a autonomia seria um pouco maior. De toda forma, a regra quando você tem um carro 100% elétrico é a seguinte: sempre deixe 20% de margem de segurança para você não passar aperto. Hora da gente fazer uma viagem um pouco mais longa aqui com o Hora 03 Skin. Pessoal, eu vou sair daqui da minha base em Itu e vou até a cidade de Bauru, lá na concessionária GWM Caminho. Viagem que o Waze está dizendo aí 241 km, 2 horas e 23 de viagem. E olhando aqui no marcador aqui de autonomia, né, o carro está completamente carregado. Está indicando que o carro tem 300 km de autonomia, mas a gente sabe que isso aqui é uma estimativa. De toda forma, eu vou usar o carro da forma mais eficiente possível. Então eu já coloquei o carro aqui na condição
EcoPlus, né? A gente sabe que viajar na estrada o carro tem um consumo maior. Então a gente já vai se prevenindo. Claro que aí no caminho vai ter um ponto de carregamento que eu pretendo usar, mas vamos ver como é que o carro vai se comportar na autonomia durante essa viagem. Dica importante sobre o modo de condução EcoPlus ou Eco+. Ele limita a velocidade máxima do carro. Eu estou pisando tudo aqui no pedal, até o fundo, e o carro não passa de 90 por hora. Então isso não é um defeito. O modo Eco+, né, ele é programado para você poupar o máximo possível de energia. E no carro elétrico, quanto maior a velocidade, maior o consumo energético. Então, se você for fazer realmente longas viagens, tem que ter um pouquinho de paciência na estrada, usando aí o modo Eco+. Você não precisa usar, só que aí, claro, né, o consumo de energia aumenta e a autonomia diminui. Então é uma escolha que você tem que fazer entre garantir autonomia ou performance. E já estou aqui bem para frente na minha viagem, já rodei 120 quilômetros. E quando a gente olha aqui na tela da central multimídia, ou até mesmo aqui no marcador de carga da bateria no painel, eu tenho a informação que a bateria está em 51% e eu rodei 120 quilômetros. Então se a gente fizer uma conta matemática, se eu rodei 120 e a bateria está na metade, quanto que eu tenho mais para rodar ainda? Manter no mesmo ritmo, mais 120, com uma autonomia de 240 quilômetros. Mas olha só, aqui o indicador do carro está dizendo que a autonomia é de 166 quilômetros. Então você está vendo que a conta aqui não está batendo? Porque se eu usei metade da bateria para 120, a outra metade é mais 120. Por isso que com carro elétrico você não arrisca. Você sempre coloca uma margem de segurança de no mínimo 20% quando você está na estrada. Se der para colocar uma margem de segurança de 30%, você coloca. Então, em teoria, eu tenho bateria para chegar em Bauru, mas eu não vou arriscar. Eu vou pegar um ponto no meio do caminho e vou carregar o carro. Se você quer viajar com carro elétrico no Brasil, você faz isso para não ter problema e depois você não virar meme na internet dizendo que o carro descarregou antes do tempo. Porque o carro elétrico na estrada consome mais do que o uso na cidade. Cheguei aqui em Botucatu, onde tem um carregador rápido assinado pela Volvo, mas vamos ver a situação. Eu ainda preciso fazer 87 quilômetros até o meu destino em Bauru. Aqui eu tenho um marcador dizendo que eu ainda tenho 123 de autonomia, mas olha só, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque na minha passagem anterior eu mostrei para vocês que a conta não está batendo muito. Por quê? Eu tenho apenas 36% de bateria. Entretanto, eu fiz 152 quilômetros e precisei usar 64% da bateria. Então você veja que essa autonomia que está mostrando aí, ela não é muito segura. Então o que eu vou fazer? Eu vou carregar o carro, eu tenho um carregador, está na rota, você não arrisca, você carrega para ter certeza que chega no destino. Bom, carreguei o carro aqui, praticamente toda a bateria. Estamos com 91% da bateria agora, projetando aqui 255 km de autonomia. E agora tem mais aí, aproximadamente 87 km até o nosso destino. Vamos continuar a viagem com toda a segurança. Então, tem carregador, para, carrega, não arrisca. E se tiver que arriscar, considere sempre uma margem de segurança de pelo menos 20%. O ideal é 30%. E cheguei aqui no meu destino na concessionária GWM em Bauru. Mas vamos conferir o resultado. Eu rodei aí 237 km praticamente, velocidade média ali de 84 km por hora. Quando a gente vê aqui de viagem, dirigindo o carro, foram 2 horas e 50. Agora, pessoal, essa viagem normalmente nós faríamos efetivamente nesse tempo aqui, que foi o tempo dirigindo o carro. Porém, eu saí lá da minha base em Itu às 7h40 da manhã, agora são 11h30. Então o que aconteceu? A gente parou no caminho para carregar o carro. Moral da história, viajar de carro elétrico é perfeitamente possível, só que você precisa de programação e tempo, porque você tem que considerar o carregamento. Eu cheguei aqui agora com 50% da bateria, o carro ainda projetando 158 km de autonomia. Então a gente vê que o carregamento foi extremamente importante. Claro que eu tenho carregador, então eu posso carregar o carro normalmente. Mas e se não tivesse?
Então eu teria a bateria aí para me virar com qualquer coisa. Então viajar de carro elétrico é assim, tem que ter programação e tem que ter tempo. Se você quiser viajar rápido, com horário marcado, aí a minha solução é ou vai de combustão ou híbrido plug-in. 100% elétrico para viajar tem que ser programado e com tempo. E depois de uma rápida inspeção do carro e carregamento da bateria, agora é hora da gente voltar aqui da cidade de Bauru, lá para nossa base em Itu. E para retornar de Bauru para nossa base em Itu e não ter problema, pessoal, a gente chegou aqui no posto com 50% de capacidade da bateria. Agora, a gente já está com 76% da bateria. Nem precisa carregar o carro completamente, porque daqui até o meu destino, eu tenho aproximadamente mais uns 110 km. Com a carga que eu tenho aqui, eu já consigo chegar no destino. E é exatamente isso que eu vou fazer. Não vou carregar o carro completamente, fiz a carga de conveniência para ter certeza que eu chego com segurança. Foram 19 minutos para passar o carro de 50% de autonomia para 77%. Então, a gente consegue ver aqui agora que ele está projetando 223 km de autonomia, então praticamente 3/4, e eu só preciso fazer 111 km. Então, quando eu chegar no destino, o carro ainda vai ter alguma carga, dá para fazer a viagem numa boa com total segurança. Concluindo a viagem de Bauru, já estou aqui na minha base. E olha só, saí lá de Bauru 3h20 da tarde, agora pontualmente 6h40, né, da tarde, da noite. Então a gente percebe aqui que a gente levou menos tempo para voltar do que para ir. Afinal de contas, o carregamento na volta ele foi um pouquinho mais pontual. E como é que está a situação do carro? Eu tenho ainda 92 km de autonomia e a bateria está em 28%. Portanto, esse carregamento de conveniência foi importante. Se não houvesse esse carregamento, o carro ia chegar aqui no osso, até com risco de ter problema na estrada. Então, o carregamento de conveniência ele é muito importante para garantir a sua segurança na viagem. Como vocês viram, agora na volta, o tempo foi um pouco menor, mas ainda assim, viajar com um carro 100% elétrico precisa de programação e um pouco mais de tempo quando comparado ao modelo combustão. Aceleração de 0 a 100 no Hora 03 Skin. Temos modos de condução. Então, o primeiro que eu vou usar aqui é o Sport. Automático, normal e o Sport. Vamos fazer o teste, vamos ver como é que o carro se comporta. Eu vou até desligar aqui o ar-condicionado para não roubar nenhuma potência. Largadinha estolada, freio acelerador. Chega até a cantar um pouquinho de pneu na saída. E olha só, conseguimos uma aceleração abaixo da declarada pelo fabricante. 7,89 quando o fabricante fala 8,2. Agora vamos repetir a aceleração, só que eu vou colocar o carro no modo normal. E dessa vez com o ar-condicionado ligado. Será que muda alguma coisa? Vamos descobrir. Freio e acelerador, soltando o freio. Saída é muito parecida. – 7,92, mudou bem pouquinho a coisa. E agora mais uma vez, só que eu vou colocar aqui o carro no modo Eco. Será que vai interferir? E com o ar-condicionado ligado. Vamos lá? Freio, acelerador, saindo. Saída parece igual, mas vamos ver. – 7,89, mudou sim. E olha, tem mais um modo para testar. Pela central multimídia, menu de configurações, configurações do veículo. Aqui na opção de condução, eu vou colocar o modo Eco+. Inclusive ele já deu a informação aqui que o ar-condicionado tem uma operação limitada. Mas será que o desempenho do carro muda? Vamos descobrir. Freio, acelerador saindo. E olha, o carro ficou lento agora. Não passa de 85 por hora no modo Eco+. A gente não consegue fazer 0 a 100 nesse modo. E a retomada de 60 para 120. Como é que é o Hora Skin? Então, vamos primeiro estabilizar aqui os 60 por hora.
Ok, chegando nos 60, pisando tudo. R$120. O que vocês acharam? Deixa um comentário aí no vídeo. Como a gente viu aqui nesse vídeo, a autonomia do veículo 100% elétrico depende aí de realmente vários fatores. E a gente mostrou que é possível viajar com um veículo 100% elétrico. Só que daí você tem que levar sempre duas coisas em consideração. Primeiro, a viagem tem que ser programada e você tem que fazer essa viagem com tempo. Por quê? Você tem que saber onde estão os carregadores no meio do caminho e lembrando, às vezes você pode chegar no carregador, tem alguém carregando, você vai ter que esperar. Então você tem que ter tempo, né, para poder carregar o carro adequadamente dentro da viagem. E aí tem aquela regra de ouro que você nunca deve fazer diferente se você for viajar com um veículo 100% elétrico na estrada. Primeiro, tenha sempre pelo menos uma margem de segurança de 20%. Pelo menos. Se você conseguir ter 30, melhor. Então se a viagem tem 200 quilômetros, veja se o carro está com pelo menos 240 km de autonomia. Então, todo trecho que você for fazer, coloque a margem de segurança de 20% e o ideal é 30%, porque você nunca sabe o que pode acontecer. Outra coisa, quanto maior a velocidade, menor a autonomia. Então, faça a viagem com calma em veículo 100% elétrico, usando velocidades mais baixas para você ter uma autonomia melhor com o veículo. Não vamos esquecer que é dentro da cidade que o veículo 100% elétrico brilha e brilha bastante. Afinal de contas, né? Nessa situação e carregando o veículo na sua casa, você pode chegar a um custo por quilômetro rodado de 1/4 quando comparado à gasolina. E isso é muito mais economia, além do conforto dentro da cidade, quando está no trânsito pesado, no para e anda, você não tem aquela vibração do carro, aquele barulho de ventoinha, de radiador, ou seja, o carro elétrico é ideal para utilização em grandes centros urbanos. Espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas sobre autonomia aqui do Oreskin nesse vídeo, mas se faltou alguma coisa, deixa um comentário aí no vídeo que, se necessário, a gente faz um outro vídeo para responder as suas perguntas. E olha só, gostou do Oreskin? Minha dica é procurar aí as concessionárias GWM do Grupo Caminho. São várias unidades no interior do estado de São Paulo e eu garanto para você que lá você, além de ter um melhor atendimento, vai fazer o melhor negócio para colocar não só esse carro, mas toda a linha GWM 0 km na sua garagem. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.